O tema da oração na Bíblia, ele é extremamente rico, extremamente importante, elucidativo, convidativo, que nos exorta a jamais esquecermos que devemos viver uma vida de oração constante. Constante. Você pode orar pela manhã quando você acorda, pode orar pela madrugada, você pode orar dentro do carro, no seu local de trabalho, indo no metrô, no trem, no ônibus, à noite, quando você faz as suas refeições. Existem diversas maneiras de você orar a Deus. O importante é você manter a tua mente conectada a Deus através de uma prece, de um pensamento, sempre conversando com Deus. Mas hoje eu quero falar para você sobre um aspecto da oração. Quais são as orações que Deus responde imediatamente? É isso mesmo. A Bíblia fala de orações que Deus diz assim: não vou responder, não vou atender. Vou dar um exemplo só. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para Jesus tirar um problema que ele tinha, chamado espinho na carne. Provavelmente um problema nos olhos, ou talvez um problema nos joelhos. Era um problema físico que o apóstolo Paulo tinha. E ele pediu a Deus que Deus tirasse aquele problema dele, porque ele entendia que sem aquele problema, sem aquela limitação, ele seria mais útil. E Deus falou: não vou te atender. A minha graça se manifesta na fraqueza, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, não. Deus disse não. Algumas vezes, Deus diz assim: filho, eu vou responder sua oração, eu vou atender seu pedido, mas dentro do meu plano, do meu tempo, o meu relógio não conhece adiantamento e nem tardança. Então, filho, eu vou responder no tempo que for o melhor para você. Deus é amor, sempre foi, é e sempre será, e Ele sempre ouve as nossas orações e Ele lida com as nossas orações visando o melhor para nós no tempo que Deus sabe ser o melhor para a nossa eterna salvação. Seja dizendo não, como disse para o apóstolo Paulo, seja dizendo no tempo certo eu vou agir, então confie em mim e espere. E talvez você não tenha as respostas nem nessa vida, você vai ver a resposta na eternidade. Mas tem algumas orações que Deus gosta de responder imediatamente. E talvez sejam essas as orações que a gente menos faça a Deus, ou menos peça a Deus. Eu vou usar um exemplo. Aqui em São Marcos capítulo 1, o verso 40, quando conta a história do leproso, a Bíblia diz assim: aproximou-se dele um leproso, incurável, rogando-lhe de joelhos. Se ajoelhou e rogou, clamou, fez uma oração curta. Olha só: se quiseres, podes purificar-me. Olha que oração: se quiseres, podes purificar-me. Uma frase, um pedido. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar desta lepra. A Bíblia diz no verso 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Imediatamente, Jesus foi tocado por aquele pedido. Jesus se compadeceu, se aproximou daquele leproso que não poderia se aproximar de Cristo. Jesus o tocou quando ninguém o tocaria, ele não podia tocar em Cristo. Jesus se aproximou, Jesus o tocou e disse: eu quero, fica limpo. E Jesus purificou aquele leproso. Muito bem. Está escrito que a oração que nós fazemos pedindo a libertação do pecado é a oração que Deus responde imediatamente, prontamente. Querido, quais são os motivos pelo que você ora? Não é errado você orar por coisas terrenas, aspectos familiares, materiais, questões de saúde, interceder. Você tem visto que a gente tem feito isso.
Mas você tem pedido a Jesus para curar você da lepra do pecado, que a lepra que é um símbolo arraigado do pecado que existe em nós? Você ora a Jesus pedindo para tirar de você a maldade, as ruins suspeitas, tirar de você esse coração duro, dar a você um espírito perdoador? Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 1, o verso 4. Gálatas capítulo 1, o verso 4. A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 1, verso 4. Jesus, está falando de Jesus, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar, nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o Pai. Sabe quais são as orações que Jesus responde imediatamente? Aquelas que a gente já tem revelação direta, que são segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja liberto do poder do pecado, porque ele te destrói. E quando você pede para Jesus curar você do poder do pecado, da moléstia do pecado, apesar da natureza caída, Jesus responde imediatamente. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 14 e verso 15 está escrito: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você entendeu? A vontade de Deus é que você não esteja sujeito ao poder do pecado, à lepra do pecado. E quando você pede purificação do seu pecado, para vencer o pecado, a Bíblia diz que então nós temos confiança de que Ele nos ouve, e isso é imediatamente. Verso 15, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que pedidos? O pedido do leproso: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E aqui em 1 João capítulo 1, verso 9, você conhece também. Vou ler o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, melhor dizendo, e nos purificar de toda a injustiça. Eu estava com tanta pressa que falei errado. A vontade de Deus não é apenas nos perdoar, mas nos purificar. Você entendeu? O leproso chega diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus diz: quero, fica limpo. Quando nós oramos assim: Senhor, purifica-me, Pai, do pecado. E você sabe qual é o pecado específico, você sabe qual é a tua lepra, você sabe qual é a tua tendência, qual é o teu calcanhar de Aquiles espiritual. Bom, você vai dizer assim: o pastor não tem pecado, não tem problema. Há um tempo atrás, eu fui injustiçado e maltratado por alguém. E eu estava me sentindo assim bastante triste. Eu estava com uma mágoa no coração. E nós fomos para um concílio pastoral e no início daquele concílio haveria uma santa ceia. E aquela pessoa não estava ali, e eu estava com uma mágoa no coração. Não era algo bom, não é algo bom. Eu estava triste. Mas agora eu estava diante da água purificadora. Lavar os pés é um símbolo da lavagem do coração, lavagem da maldade. E diante dos emblemas do corpo de Cristo, o símbolo, o pão sem fermento, o suco da uva sem fermento. E eu olhei a mesa, olhei as bacias. Nós estávamos no meio de uma mata, iríamos pegar água ali do riacho. E Deus me tocou dizendo assim: filho, você vai tomar Santa Ceia assim?
E era algo que eu estava carregando já há muitas semanas. Muitas semanas. E eu não tinha orado a Deus por isso. Eu estava vivendo com aquilo. E eu lembrei da história do leproso. E eu tenho um sermão sobre isso e eu lembrei. E eu então me retirei assim uns 30, 40 metros sozinho para o meio da mata. Eu ia lavar os pés com um colega, falei para o colega, eu vou ali fazer uma oração, já volto, é uma coisa particular. E ele falou assim, o pecado é tão grande, eu falei, é. Eu fui lá no meio do mato, me ajoelhei e disse para Jesus, Senhor, o Senhor pode, tira de mim esse negócio aqui, essa mágoa, esse rancor. Senhor, por favor, tira isso de mim. Em nome de Jesus, tira agora. Me lava, Senhor. Eu estou me sentindo mal, eu deixei a maldade da pessoa me afetar. Estou me sentindo injustiçado. Senhor, mas, por favor, apenas tira isso de mim. Eu vou agora lavar os pés de um colega, ele vai lavar os meus pés. Senhor, lava-me da mágoa. Lava-me. Irmãos queridos, assim como o sol brilha, assim como Deus existe, e assim como cada dia termina e a noite vem, parecia a sujeira de um copo que você pega com uma esponja e o detergente. Aquilo simplesmente saiu. Na hora. E eu cheguei ali, porque eu cheguei pesaroso, eu estava assim cabisbaixo, eu estava magoado. Eu cheguei para lavar os pés do colega, do pastor, e eu estava assim, leve, alegre. E ele falou, voltou diferente? A gente era amigo. Você estava assim meio pesaroso, meio para baixo. Eu falei, coisas de um pecador com Deus. Lavamos os pés uns dos outros e oramos. E eu agradeci a Deus pela lavagem daquela mágoa. Deus tirou aquela lepra do meu coração na hora. E quando os outros pastores trabalharam ali como diáconos para nos servir, eu peguei aquele pão, eu peguei aquele suco de uva com alegria, porque eu sabia que Jesus tinha me perdoado. Mais do que isso, Jesus tinha me purificado. Quais são as orações que Jesus responde imediatamente? Todas aquelas que envolvem a busca da santificação. Quando você pede a purificação do seu pecado, tirando de você aquilo que te afasta de Deus, quando você é sincero, quando você quer ter um espírito perdoador, reconciliador, experimente. As orações que Jesus responde imediatamente são aquelas que nos colocam em sintonia com o coração de Cristo. Nós oramos muito por circunstâncias externas, mas nós temos que orar mais por circunstâncias internas que envolvem o nosso preparo para o céu. Quais são os motivos pelos quais você tem gastado tempo em oração? Apenas para Deus resolver seus problemas? Quando o seu problema maior é a luta contra o próprio eu, essas coisas que estão dentro de você, experimente, peça a Deus, Senhor, tem uma lepra aqui, tira isso de mim. E você vai ver que na sua sinceridade, na sua fé, Jesus vai tirar. Um leproso se aproximou de Jesus, caiu de joelhos rogando, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus disse, eu quero, fica limpo. E essa lepra simboliza o mal que há em nós. E o desejo de Deus é tirar todo o mal que há dentro de nós, até que finalmente vai tirar a natureza pecaminosa. Então as nossas orações não devem ser apenas por perdão, mas sobretudo por purificação. As orações que nós pedimos que Deus nos purifique, são aquelas orações que Deus responde imediatamente. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.